Olá, sejam bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos! Hoje estamos de volta com mais um tema que vocês vão achar bastante interessante. Este vídeo surgiu no momento em que eu tive a sensação de que o eu superior não estava nem fora nem dentro de mim. E, ao fim de alguns dias a pensar neste assunto, decidi partilhar com o Igor e depois decidimos então fazer este vídeo. Mas se calhar, começando aí pela tua visão, eu diria que este eu superior, se ele existir, ele possivelmente está dentro e fora de nós ao mesmo tempo. Esse seria o ponto de vista que eu acho mais adequado. Mas já vamos abordar melhor o que é que eu acho isso. Sim, Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, Em primeiro lugar, começar a falar um pouco sobre o que é que seria este eu superior, o higher self. exato, porque isto leva logo a perguntas como o que é esse eu superior? Porque consoante a forma como nós o definirmos, conseguimos também perceber melhor o que é, qual é o seu posicionamento, se tem algum sítio, se é local, porque este conceito de a localidade é que me deu mais que pensar. Sim, mas aqui temos logo um problema, que é definir o conceito de eu superior. Porque eu superior, o higher self, até é um conceito mais ou menos recente. Na verdade, existem muitas tradições espirituais, esotéricas e filosóficas que trabalham com conceitos semelhantes, mas o nome que lhes dão não é normalmente higher self, nem eu superior, muito menos. Então, se calhar vamos abordar um bocadinho estas visões. Como é que eles lhe chamam? Ah, há vários, mas na verdade aqui o eu superior vem mais derivado das explorações esotéricas de Aleister Crowley, do Sagrado Anjo Guardião, mas há outras. Mas antes de partirmos para isso, queria tentar responder o que é que ele representa, que Ok. seria a parte mais elevada da consciência do indivíduo, uma conexão com um nível superior de sabedoria, discernimento e propósito. Portanto, seria um estado em que aquilo que o indivíduo sabe, e possivelmente aquilo com que ele se identifica, não estaria limitado ao seu contentor local da consciência plena do dia a dia, digamos assim. Portanto, Hum, um estado de consciência mais abrangente e que ele teria mais conhecimentos, possivelmente acesso a outras vidas, mas também uma capacidade espiritual mais evoluída. Ou não, acho que aí depende também do eu superior que estaríamos a falar, mas mais evoluído ou não, não quer dizer que seja um benfeitor maior. Aqui este é um conceito que às vezes escapa às pessoas, mas pronto, vamos sim. deixar isto para uma discussão mais filosófica para outro dia. Mas achas que também poderia estar relacionado com o conceito de subconsciente? Mais ou menos. Ahm, Lá está. Isso prende-se um bocadinho com a pergunta com que tu começaste. Se ele estaria dentro ou fora e se ele seria superior ou inferior. Ou a local? E se ele seria hiperconsciente ou subconsciente. Na minha visão, enquanto explorador, misticista e esotérico, eu diria que, lá está, ele ocorre fora e dentro, ele é superior e inferior, porque lá está, ele é as duas coisas, mas por um lado, ele está fora do indivíduo, isto é, ele está para além do indivíduo. Por outro lado, ele está dentro do indivíduo, porque ele também é uma parte do indivíduo. Então aqui já temos uma distinção entre estar fora e dentro, mas ainda assim dar a volta. E ao dar a volta, ele volta a reunir-se e encontrar-se no indivíduo. Porque lá está, é a expressão da mesma coisa, porque só existe uma coisa no universo. E nós abordámos isso bem no vídeo sobre a chave da consciência. Nesse vídeo falámos sobre a consciência poder emergir de um campo unificado que continha todas as informações e a consciência e o mundo emergir como uma forma fractal desse campo unificado. E falámos também um bocadinho disto na metafísica da espiral e do círculo, em que a espiral seria uma representação da energia masculina, não só, mas seria maioritariamente da energia masculina, e o contraspaço como um domínio onde ocorre
a criação. Portanto, o higher self seria a consciência para além do indivíduo. Esta consciência para além do indivíduo pode ocorrer fora do indivíduo e afetá-lo com o mundo que ele experiencia pelos 5 sentidos, mas também pode manifestar-se dentro do indivíduo, através de visões, através de experiências de sonho, através de novas perspectivas de consciência. Então, aqui precisaríamos de olhar aqui para o eu superior como a mesma entidade que está fora e que está dentro, e fazer aqui a reunião desses dois opostos. Agora, tu falaste sobre fora dentro, sobre superior ou inferior, mas havia outra coisa que eu, entretanto, me esqueci. A localidade. A Ou localidade. seja, Ok. não estar em lado nenhum ou Uhum. estar em todo lado. Exato. No fundo, não é um conceito espacial porque está fora do espaço-tempo. Uhum. E foi mesmo essa sensação desse conceito que me fez perceber que nós não temos que ir na direção do eu superior, porque ele, ao estar em todo lado, ele está aqui. Uhum. Ou Também. seja, desta perspectiva, o que traz é que não tens que te deslocar ou ir naquela busca infinita. Não significa que não se façam práticas ou coisas úteis para o nosso desenvolvimento, mas existe aquela sensação de uma coisa sou eu, outra coisa é o eu superior, e existe esta sensação de distinção, e com este conceito de alocalidade, esse conceito quebra-se, Uhum. percebes? Sim. A maneira mais fácil que eu tenho para tentar responder essa pergunta da localidade e não localidade e da temporalidade e da não temporalidade remete aqui para um trabalho que eu tenho estado a fazer, um trabalho de escrita. Estou a criar uma obra de ficção científica. E é interessante que eu, ao desenvolver esse trabalho, às vezes, quando estou num capítulo já avançado, volto ao início e altero algumas coisas que depois se vão refletir no futuro. Ou seja, como eu estou a criar uma coisa, a coisa que eu estou a criar está projetada num tempo, mas eu estou acima desse tempo. Eu consigo fazer alterações na história, em tempo real, no início da história, que depois, mais tarde, se vão refletir na vida das personagens. Além disso, eu estou a seguir a história principal de um personagem, que é o personagem principal, mas existem outros personagens que vão afetar a vida desse personagem. Uhum. Ou seja, todos esses personagens fazem parte do meu domínio mental. E se nós olharmos aqui para o eu superior como sendo a consciência superior do campo unificado que desenvolve as nossas vidas ao longo do tempo, podemos exatamente aprender com o nosso ato criativo de uma história, podemos aprender exatamente como é que ele poderia ter escrito as nossas histórias. Então, desse ponto de vista, conseguimos explicar também a temporalidade e a não temporalidade, porque as nossas vidas seriam a história que está escrita e muitas vezes poderiam ser feitos ajustes nessa história por essa consciência superior. Então, essa consciência superior estaria para além da nossa consciência inferior, que seria as nossas vidas já manifestas, ok? Pode não ser esta a única resposta, mas neste momento, como eu estou a trabalhar neste trabalho Sim. de escrita, vejo aqui um ressoar importante entre a criação da obra e a experiência das nossas vidas. E acho que faz todo o sentido no contexto desta discussão. Sim, é uma boa analogia para percebermos aqui de uma forma mais didática este conceito do eu superior. Uma coisa que eu me estou aqui a lembrar, que estou a aprender também com a escrita dessa obra, é que, por exemplo, o que é que poderiam ser os sonhos? Eu nunca tive uma resposta tão objetiva como tenho agora para isso. Porque os sonhos podem ser exatamente restos de narrativas que são descartadas e que o autor da história já não precisa. Imaginem o seguinte: estou a desenvolver a minha história, tenho dois personagens a interagir, num determinado momento chego à conclusão que aquele diálogo já não faz sentido e decido remover aquilo da história. Então, havia lá um caso em que até tinha um personagem e decidi removê-lo completamente da história. Uhum.
Então, ele existia e num dado momento ele é removido da história e nunca existiu. Depois eu apercebi-me, ok, isto faz-me lembrar aqueles sonhos em que nós estamos a falar com amigos nossos, depois acordamos, tentamos lembrar-nos e parece que afinal nem nos lembramos de quem é que eles eram, do nome deles, nem o que é que eles faziam. Foram removidos da história. Então, talvez isso seja mais uma explicação do que é que são os sonhos. Foi uma analogia incrível, isso. Muito Sim, interessante. sim. E eu achei, como eu nunca tinha escrito assim nada em termos de ficção, fiquei fascinado por ter feito essa descoberta. Aham. Portanto, voltando aqui à discussão do nosso vídeo de hoje, que é sobre o eu superior, seria interessante fazermos uma análise de onde é que vem este conceito. Porque, como eu estava a dizer, ele existe em diversas tradições. Numa delas é o esoterismo ocidental e hermetismo, em que o eu superior é visto como uma centelha divina dentro de cada ser humano e é a ponte entre a alma individual e o divino, o Nu. Aleister Crowley falava sobre o sagrado anjo guardião, que poderia ser interpretado como uma manifestação do Higher Self, algo que deve ser contactado e integrado. Para Crowley, o contacto com o anjo guardião era a experiência mais importante da vida de um magista. Ele via essa entidade como a chave para a verdadeira vontade e para a libertação espiritual, sendo um guia definitivo para a iluminação e o poder. Portanto, temos aqui a visão uma das visões mais recentes, que foi trazida aqui pelo Aleister Crowley quando ele fala nos seus livros sobre o sagrado anjo guardião. Depois temos a visão da Cabala e do misticismo judaico. No contexto cabalístico, pode ser associado ao nível de Neshama, a alma superior que se conecta ao divino, acima do Ruach e do Nefesh, acima da alma racional e da alma instintiva, portanto, seria uma parte mais primordial do indivíduo. É o aspecto da consciência que compreende o propósito da vida e está em contacto com a fonte da criação. Portanto, isto seria a segunda visão, e uma também não exclui a outra aqui neste caso. No hinduísmo e Vedanta, corresponde ao conceito de Atman, que é a essência verdadeira do ser. Além do ego e da mente inferior, o Atman é considerado idêntico ao Brahman, a realidade suprema. O caminho espiritual é visto como um processo de dissolver as ilusões do ego para perceber a identidade como o eu superior, ou com o eu superior. Aqui eu acho que podemos também pôr esta questão que estávamos a falar há bocado, fora do vídeo, que era se esse eu superior seria algo que era apessoal e só havia um, e cada pessoa poderia alcançar esse nível e estar como que em comunhão com esse eu superior, ou se existe um eu superior por cada indivíduo. Sim, eu vou tentar responder essa pergunta mais à frente. Ok. A minha visão talvez não seja assim tão direta. São as duas ao mesmo tempo. Pois, aqui não temos que chegar a Sim. uma resposta. É um pensamento, exploração, até porque provavelmente do ponto de vista em que nós estamos a tentar definir algo que é num nível bastante superior e que aqui nós podemos não ter as ferramentas ou as palavras sequer para o classificar, digamos assim, caracterizar. Isto aqui é um entendimento do ponto de vista humano. No budismo tibetano e no Dzogchen, o Higher Self pode ser comparado à natureza do Buda. O estado desperto, inerente a todos os seres e que deve ser reconhecido por meio da prática meditativa. Na psicologia transpessoal de Jung, a sua ideia de self, como totalidade da psique, está alinhada com esse conceito. E por fim, em Neigong e energética, no treino de energia interna, o eu superior pode ser visto como um nível mais refinado de consciência energética. A mente superior é alcançada quando os centros energéticos estão alinhados e a energia circula sem bloqueios. Portanto, de todos estes, podemos ver que eles não se excluem. Ah, o mesmo conceito pode ser o que está a ser falado nestas tradições
por nomes diferentes, a de ser designado por nomes diferentes, mas pode ser exatamente a mesma coisa. Como é que estas tradições falam que pode ser feito o acesso a esse eu superior? Falam em práticas como meditação e contemplação, silenciar a mente e direcionar a atenção para além do ego, sonhos e imagens simbólicas. Parece que o eu superior pode muitas vezes se manifestar como sonhos e visões, experiências de expansão de consciência, momentos de insight profundo ou estados alterados de consciência podem revelar a sua presença. E ainda, projeção astral e viagens internas. Contactar o eu superior pode ser visto como um objetivo nesses estados. Por isso é que eu estava a perguntar há pouco se poderia ser relacionado com o subconsciente. Porque o subconsciente, ele comunica-se através de símbolos e de imagens e não tão de forma tão concreta, é de uma forma mais abstrata. E eu penso que isso também estaria relacionado, ou se possivelmente seria a mesma coisa que o eu superior. Uhum. Sim, para mim seria. Portanto, eles falam nestes estados alterados de consciência como formas de aceder ao eu superior. No entanto, não podemos deixar de ver, como eu estava a dizer já no início do vídeo, que também o que é externo pode ser uma manifestação deste eu superior. Então, devemos olhar para toda a nossa vida e tudo aquilo que acontece no nosso estado de vigília como sendo também manifestações de eu superior, porque ah, ele está tanto dentro quanto fora, ok? Algumas tradições e sistemas de pensamento sugerem que existe apenas um eu superior, enquanto outras que indicam que existem múltiplos eu superiores individuais. Aqui, lá está. Esta parte aqui é discutível e existem diversas opiniões para isto. E se nós olharmos para isto de um ponto de vista mais científico, naquele vídeo que nós fizemos sobre a espiral e o círculo e sobre a chave da consciência, nós falámos que ao anularmos os opostos, atingiríamos um estado central, a que eu chamei o contraspaço. Esse contraspaço, até hoje, ainda não é nítido como é que a comunicação pode ocorrer a partir dele. Pode acontecer que nesse contraspaço existam outros espaços de dimensões superiores ou inferiores, pelo qual a informação passa, atingindo o receptor na nossa dimensão. Por que é que eu digo isto? Porque foram feitos experimentos em que, de facto, Eric Dollard e outros cientistas, normalmente são mais técnicos e especialistas em eletricidade, que fazem estes experimentos com as ondas escalares. Nestes experimentos, eles conseguiram fazer a comunicação de informação a velocidades superluminais. Essa comunicação ocorreria pelo contraspaço. Agora, alguns deles falam que é possível atingir velocidades de 1.5 a 1.6 vezes a velocidade de luz. Outros falam que a comunicação é instantânea. E aqui podemos exatamente estar a falar de diferentes níveis do eu superior. Pode acontecer que essa comunicação que ocorre a 1.5, 1.6 vezes a velocidade da luz esteja a ressoar, a entrar numa dimensão condensada da realidade em que as coisas estão mais perto umas das outras e se manifestam no receptor de uma maneira mais rápida do que aquela que nós conhecemos como sendo o limite da velocidade da luz. Mas por outro lado, também pode acontecer que estejam a aceder ao ponto primordial e a comunicação seja instantânea. Ou seja, num modelo teríamos uma realidade e essa realidade está dobrada sobre si própria e no centro encontra-se uma réplica dela mais condensada, mais apertada e possivelmente dentro dessa outra e outra e outra, assim sucessivamente, possivelmente eternamente. Noutro modelo, através da compressão, da condensação deste espaço, atingiríamos um ponto primordial em que estão todas as coisas. E até hoje ainda não se consegue ter uma resposta para isto, ou possivelmente até existem as duas ao mesmo tempo. Era o que eu ia dizer. Exato. Às tantas existem mesmo as duas. Porque um ponto não deixa de ser tudo. Então
É muito interessante pensar sobre este conceito. Sim, sim. Pois lá está. No modelo existe um ponto que comunica com tudo, noutro existem pontos dentro de pontos, mas no centro desses pontos pode estar exatamente o ponto que comunica com todos. Exato. Ou que contém todos. Sim, exato. Uhum. E então existem diversas tradições que acreditam num único eu superior universal. Chamamos a isto o monismo. O eu superior não seria uma identidade individual, mas de totalidade da existência. Estas tradições, as que mais falam sobre isto são o Vedanta, o neoplatonismo, a Cabala. Se calhar vou ser aqui um pouco mais específico. No Vedanta temos o Atman, a alma individual, e o Brahman, a consciência universal, que seriam a mesma coisa. A separação seria uma ilusão, Maya. No neoplatonismo, tudo emana de um, e a individualidade é apenas um reflexo fragmentado dessa unidade. Na Cabala temos o conceito de Ein Sof. Todas as almas seriam manifestações do mesmo princípio divino, o Ein Sof, e apenas parecem separadas por causa da experiência na matéria. No entanto, depois também há visões de misticistas que exploram o que estaria acima do Ein Sof. Temos também a filosofia do campo unificado, em que algumas teorias mais modernas, tanto espirituais quanto científicas, sugerem que toda a consciência é interligada e surge de um único ponto de informação ou energia, à semelhança do que nós falamos na chave da consciência. E temos depois a visão de múltiplos eus superiores interconectados, o que possibilitaria o indivíduo mais a unidade. Neste ponto de vista, cada indivíduo tem um eu superior distinto, mas esses eus estão conectados, como gotas de um mesmo oceano. O despertar espiritual seria alinhar-se com esse eu superior individual, ao mesmo tempo que se reconhece a conexão com os demais. Deste conceito temos Telima e Crowley, em que cada pessoa possui um sagrado anjo guardião, que seria o seu eu superior único e pessoal, e que estaria guiando a sua verdadeira vontade. Temos também o xamanismo e a espiritualidade mais ancestral, em que muitas tradições indígenas acreditam que temos um espírito guia e uma versão superior de nós mesmos, mas esses espíritos fazem parte de um grande ecossistema espiritual. Eu aqui o que eu procurava mais é algo que não te afaste tanto desse conceito de eu superior, percebes? Dá a sensação que há aí alguns que criam uma certa distância. E quando falas de distância, a visão que eu tenho aqui destes sistemas é porque eles estão a dizer não como observar esse eu superior, mas como contactar diretamente com ele, como falar com ele, como reconhecê-lo. Exato. E esse conceito dá a ideia que são coisas diferentes. Dá a ideia que estás a falar com algo que não és tu. Uhum. Sim, eu percebo o que dizes. É. Eu acho que isso afasta a pessoa. Uhum. E também na psicologia transpessoal, o trabalho de Yang com o consciente coletivo, em que cada pessoa teria um self superior, mas esse self estaria ligado ao inconsciente coletivo, onde todas as consciências interagem. Esse é um conceito interessante. Mas mais uma vez, para mim, não é completamente claro. Uhum. Mais uma vez, esta distinção, estas definições podem ser a mesma coisa. Também pode ser que não seja igual para toda a gente. Sim. Depois existe ainda a visão de múltiplos eus superiores com diversas hierarquias. Uma estrutura de eus superiores em camadas, cada um mais abrangente do que o anterior. Conforme evoluímos, nos tornamos conscientes dos eus superiores mais elevados até alcançar a unidade com o absoluto. Como, por exemplo, o self pessoal, o eu superior individual e ligado à jornada única, o self do grupo de almas, cada grupo de almas poderia compartilhar um eu superior em comum, o self da raça humana, uma consciência superior conectada com todos os humanos, o self planetário, um campo de consciência da Terra, o self cósmico, um nível superior interligando todas as consciências do universo, e o absoluto,
a fonte, Deus, Brahman, Ein Sof, o nível final onde toda a dualidade desaparece. A minha visão pessoal acerca do eu superior seria um sistema em que no centro existe esse todo que conecta todas as coisas e que depois se vai subdividindo. Agora, a questão aqui é exatamente nesta subdivisão. Pode haver vários níveis de consciência. E eu penso e olho para isto como seres que já refinaram a sua essência espiritual, vão subindo aqui nestes patamares do desenvolver da consciência e vão estando envolutos nesta esfera primordial que contém a essência de todas as coisas e, de certa forma, podemos olhar para isto como existindo apenas um único eu superior, mas também existindo vários níveis de eu superior dentro desse eu superior único. Depois desta análise, vou dizer aquilo que eu acho que seria o modelo de eu superior e que é o modelo que eu vejo como mais certo nos dias de hoje, após ter tantas experiências como já tive. Nós temos o nosso corpo físico, esse corpo físico tem uma consciência, que seria um campo energético, e essa consciência pode aceder a diversos campos de existência e diversos campos de consciência. Eu vejo como existindo um eu superior único, mas esse eu superior único pode-se desbobinar em diferentes eus superiores não únicos, mas que ainda assim estão ligados a ele. Ou seja, imaginem o nada, desse nada surge um ponto, mas dentro desse ponto há outros pontos, e dentro desses outros pontos, e assim sucessivamente. E esse ponto interliga todas as coisas. No entanto, esse ponto é muito distante das nossas vivências e do nosso nível de consciência. Então, quando nós atingimos uma frequência superior, uma oitava superior de vivência ou de consciência, nós estamos a saltar para um campo consciencial superior ao nosso, mas que não é esse um unificado. É só um eu superior que está num patamar acima, mas não é esse eu superior total. Imaginem o seguinte: vocês, em vez de serem humanos, eram células do vosso corpo e eram conscientes. E um dia despertavam e apercebiam-se que não eram células, eram tecidos do corpo. Mais tarde, esses tecidos despertavam e afinal descobriam que não eram tecidos, eram órgãos. Mais tarde, esses órgãos percebiam-se que faziam parte de um todo, despertavam e afinal era o organismo humano, era o vosso corpo. E agora imaginem isto para cima. Vocês despertavam e descobriam que afinal não eram o vosso corpo, eram a vossa aldeia ou a vossa família. Um dia mais tarde despertavam e afinal descobriam que havia outros valores superiores e afinal eram o vosso país ou eram um conjunto de pessoas que tinha algo em comum. E iam despertando assim sucessivamente, nestes níveis de consciência. E eu hoje vejo isso como sendo aquilo que poderiam ser os eus superiores. Mas ao mesmo tempo, todos estes eus superiores estão interligados pelo eu superior único que permeia todas as coisas. O meu único problema é que quando eu olho para a evolução e para atingir algo superior, eu não vejo ainda como sendo esse ponto único que permite aceder a todas as coisas. Acho que deve ser algo mais gradual. Sim, deve ser algo completamente diferente, porque, do meu ponto de vista, esse sim seria o verdadeiro eu superior, que é o que está em todo lado e que não está em lado nenhum. Uhum. Claro, a evolução da consciência física, do ponto de vista físico, é válido, mas acho que este conceito mais abrangente, para mim, é o que representa esse eu superior. Sim, sim, eu também vejo dessa forma. O Só que ponto. o que eu vejo é que a consciência dele é tão grande e tão
Engloba tudo. avassaladora em relação à nossa, que é impossível de compactar com o nosso nível atual de desenvolvimento. Eu Ao não mesmo diria que é tempo, impossível. mas ao Diria que é mesmo tempo possível. projeta-se nela, ou passa por ela. Mas aí, pronto, aí depois já estamos a falar de outro assunto e vamos ter possibilidade de explorar isso quando eu começar a publicar aqui o meu conto que eu Sim. vos falei no início do vídeo. Uhum. Experiências pessoais. Já tive algumas com supostos eu superiores, não quero entrar muito em detalhe, até porque essas experiências normalmente são experiências bastante adaptadas à pessoa e dependem do nível de consciência dela. Uma delas foi interessante, porque acho que até já contei aqui no canal. Eu tinha tido um sonho, depois fui ganhando consciência e estava a voar sobre umas ilhas desertas. Entretanto, aquele sonho dissolveu-se e eu acordei numa casa e estava um rapaz que era tipo uma cópia de mim. E a visão primeiro estava turva e depois eu abri os olhos e ele disse-me: estava a ver que não abrias os olhos. E esse supostamente era um dos meus eu superiores e estava vestido com uma roupa específica, que era uma roupa negra. E depois foi interessante porque no dia seguinte, eu e a Sara fomos a uma feira ali na Meilhada. Ela foi vender umas peças de artesanato. E nessa feira estava uma rapariga com uma roupa parecida com esse rapaz que era o meu eu superior. E ela esteve lá sentada no café, sei lá, umas bastantes horas ali sozinha. E fez-me lembrar ah, a vivência do sonho do eu superior. Sim, tipo, um género de uma manifestação. Sim. Como se eles não estivessem só no sonho, estivessem Sim, sim. mais próximos naquela altura. É interessante teres mencionado esse ponto das feiras, é que o facto de termos, e de eu especificamente ter participado em algumas feiras, mudou o meu ponto de vista em relação a muitas coisas. E precisamente estes personagens que surgem assim, como que do nada, e quando uma pessoa passa um dia inteiro num determinado sítio, consegue-se aperceber destes movimentos, de o que é que faz parte, digamos, de uma realidade mais comum e que personagens é que são ali que aparecem, que parece que vêm de outras dimensões, literalmente. Mas sim, também poderemos depois vir a falar mais sobre estas. Sobre algumas informações que se conseguem perceber quando se está numa feira. Uhum. Para terminar, eu quero vos ler aqui uma carta que faz parte de um livro. Mas antes disso, tens mais alguma coisa para dizer? O que eu ainda gostava de dizer é que, além de tudo o que nós já falámos aqui sobre o eu superior, acho que falta mencionar um ponto que é, lá está, que o eu superior poderia ser visto como um ponto para onde tudo converge. Também pode ser visto o oposto, não é? De onde tudo expande. Uhum. É os dois ao mesmo tempo, na minha opinião. Exato, exato. Mas para vivenciar ou experienciar, ou para pelo menos ter uma imagem mental, nós aqui temos que dividir e ver uma coisa de cada vez para organizar melhor. Mas no fundo, essa seria mais a minha visão. Não sei se algum de vocês já experienciou algo desse género ou se já teve alguma experiência que considerasse ser com o eu superior e com qual destes é que se identificaria mais com este ponto para onde tudo converge ou de onde tudo surge, ou daqueles múltiplos eus ou das interações com outros eus que possam ser os superiores. Se quiserem partilhar, partilhem nos comentários que nós vamos ler. Uhum. Em relação ao que tu estavas a dizer, do ponto de onde tudo surge e para onde tudo converge, essa analogia faz todo o sentido. Eu queria propor aqui uma visão alternativa, que é o ponto de onde tudo surge seria o espaço, aquilo que nós experienciamos à nossa volta no mundo. E o ponto para onde tudo converge é exatamente o mesmo ponto, mas seria o ponto, seria como as coisas vão para lá pelo contraspaço, porque para não sobrepor o espaço num sentido, a energia ir num sentido e vir no outro sentido, imaginamos assim.
A energia vai num sentido como o espaço e depois, para não se sobrepor, retrocede pelo contraspaço. Ok. Então, para terminar, gostaria de ler aqui uma carta que faz parte da introdução de um livro que se chama Beyond Biofeedback, do PhD Elmer Green e da sua esposa Alice Green. E é um livro que eu acho muito interessante e que explora alguns conceitos mais esotéricos, mas através da exploração pelo biofeedback. E nesta carta há um resumo do livro, da grande parte das suas descobertas, e eu acho que faz todo o sentido falar aqui no contexto do eu superior. Em 1988, o Sr. Shigeo Ihori, presidente de uma empresa multimédia japonesa, escreveu a Elmer Green perguntando detalhes acerca do seu trabalho de biofeedback e o método Theta Creativity Training. O texto seguinte é a resposta escrita consoante se poderia encontrar no livro Beyond Biofeedback de Elmer e Alice Green. Então agora para a resposta. Caro Sr. Ihori, a solução de todos os problemas da humanidade está dentro de cada pessoa, escondida sob camadas de consciência abaixo da personalidade superficial. O que está oculto é a fonte da criatividade. No Ocidente, essa fonte de talento é a força, enterrada no inconsciente e às vezes chamada de superconsciente. Alguns o chamam de eu, o eu espiritual, transpessoal de cada pessoa. Este eu está em contradição com a personalidade mundana, ego, da psicologia e da psiquiatria. Além disso, não é o corpo fora do corpo. Esse corpo é uma extensão da personalidade e é erroneamente chamado de alma. Enquanto a personalidade às vezes é definida como a soma total das nossas características estereotípicas físicas, emocionais e mentais, que são determinadas, definidas e delimitadas pela hereditariedade e condicionamento, como a cultura, a experiência e a educação, o eu transcende o ego da personalidade e abre a porta para a solução genuinamente criativa, imprevisível e indeduzida dos problemas do corpo, emoções e mente. Na China, esta fonte, em cada pessoa, tem sido chamada de Tao, o caminho. No Zen, tem sido chamada de o verdadeiro eu. Na Índia, às vezes, é chamada de Jiva. No Tibete, Lotus, não a joia, que é um nível de ser mais profundo e transcendental. Para alcançar essa fonte de criatividade, esse eu, é necessário acalmar o corpo, acalmar as emoções, acalmar a mente e ao mesmo tempo permanecer consciente, aberto à impressão do centro criativo interior. Uma maneira eficaz e eficiente de abordar este estado egóico, esse ser superior da consciência, é através do treino de ondas cerebrais Theta. Pronto, depois ele avança para falar um bocadinho sobre o treino Theta e depois então vamos voltar aqui à questão do eu superior. O legado de todos é encontrar esse tesouro dentro de si e aplicá-lo à melhoria de si mesmo e de todos os outros na sociedade. Continuando e passando mais à frente, após falar deste treino Theta, Elmer Green diz que isso indica um estado mental vazio e às vezes contendo sonhos acordados. Na maioria das pessoas, à medida que o treino avança e o corpo, as emoções e os pensamentos se silenciam, o ritmo Theta avança, começa a aparecer no occipital esquerdo de 4 a 8 ciclos por segundo. Chamamos esse estado Theta Reverie, ou seja, para ele este Theta Reverie é um acesso ao eu superior. Se caracteriza por imagens hipnagógicas, o tipo de imagem que surge na consciência a todo o vapor, de uma só vez, a partir de fontes inconscientes, não de um devaneio e não de uma dedução ou inferência racional. Os meditadores iniciantes que praticam sem feedback de eletroencefalograma geralmente adormecem quando atingem esse estágio Theta. Pelo menos nos Estados Unidos, mas o sono é o inimigo. O estudante deve aprender a manter a consciência interior durante o Theta para que as impressões, instruções e informações do eu possam vir à consciência. Essa tendência ao sono é combatida ou oposta.
ou revertida pelo tom θ de baixa frequência da máquina de feedback, alto o suficiente para atingir a consciência. O tom θ interfere no sono. O aluno, inicialmente, responde ao tom com uma resposta de orientação, pensando: consegui θ. Esse tipo de pensamento leva o occipital esquerdo de volta ao alfa, ou mesmo ao beta, interrompendo o tom θ. O aluno deve novamente aquietar a sua mente e retornar ao θ. Com a prática, torna-se possível para o aluno ouvir sem ouvir. Eventualmente, os tons θ são observados de forma não reativa e não há resposta de orientação. Isso significa que o corpo, as emoções e a mente ficaram em silêncio, mas a consciência permanece. Este importante estado de consciência, o Theta Reverie, ou como eu diria, o acesso ao eu superior, abre a porta interior para o inconsciente, cuja parte mais importante é a mente superconsciente, o eu, a fonte da criatividade. Como exemplo das relações, um biofísico que Alice e eu conhecemos na Índia em 1973 usou esse estado para resolver problemas que o bloqueavam na sua tese de doutoramento. A seu pedido, Alice conectou a máquina de eletroencefalograma e ele demonstrou que podia gerar conscientemente, em segundos, beta puro, alfa puro e teta puro, segundo a sua vontade. Isso era inédito. Perguntei como ele poderia produzir teta à vontade e permanecer no estado pelo tempo que desejasse. Ele disse que apenas se voltava para o estado de consciência que havia descoberto através de anos de meditação, que poderia resolver problemas e questões técnicas mais difíceis. Um nível mental em que parecia saber tudo. Perguntei como ele sabia que era teta antes de ser conectado e ele respondeu que, pela minha descrição, a mesma que dei acima, ele entendia que teta representava ou estava associado com o estado profundo de consciência meditativa que ele aprendera a entrar à vontade. Atualmente, diz ele, como chefe de um departamento de biofísica numa grande universidade que usa esse método quando confrontado com problemas insolúveis. Uma pergunta surge, no entanto, porque o eu espiritual estaria disposto a ajudar o ego da personalidade. Este último é uma criatura limitada, muitas vezes confusa, que frequentemente tem motivos menos do que dignos. As respostas parecem ser que o eu está preocupado durante a vida do ego com o sucesso do ego em se tornar uma personalidade poderosa e transcendente. Aparentemente, a única maneira de isso ocorrer, no entanto, é o ego buscar ativamente a ajuda do eu. Quando isso acontece, em plena consciência, o eu não apenas ajudará a resolver problemas, mas começará a moldar o ego numa imagem mais forte e representativa de si mesmo. De acordo com Aurobindo, o sábio indiano de Pondicherry, se os motivos do ego forem positivos, o eu ajudará. Caso contrário, não. Além disso, diz Aurobindo, tanto na teoria metafísica oriental quanto na ocidental, o desenvolvimento positivo do ego é a meta do eu neste estágio transformacional da evolução planetária. Enquanto a nossa expansão de vida, dos negócios, da ciência, das artes, religião, contiver elementos para a melhoria de todos, os eus ajudarão. Qualquer que seja a verdade dessa teoria metafísica, o treinamento Theta funciona como descrito acima. Eu descobri esses factos sobre a mente por mim mesmo, começando com um exercício mental, mais ou menos da mesma forma do que o biofísico indiano. Desde 1939, tenho usado um sistema de medição baseado na ideia de que a relação acima descrita entre o ego minúsculo e o eu maiúsculo realmente existe. Aprendi este sistema com um professor, Gurudeva, com quem estudei enquanto estudante de física na Universidade de Minnesota. Eu não sabia, porém, até 1968, quando Alice Green, Dale Walters e eu estávamos a conduzir pesquisas relacionadas com as ondas cerebrais no programa de controle voluntário da Fundação Manager, que a onda cerebral θ correspondia em mim ao estado em que eu era capaz de obter soluções criativas para problemas técnicos em biofísica e psicofísica. Eu descrevi um pouco disso em Beyond Biofeedback, relatando a minha descoberta da lei matemática abrangente que governa a intensidade visual subjetiva em resposta a flashes de luz objetivos.
Essa relação psicofísica tinha um enigma e controvérsia desde 1860, desde o tempo de Gustav Fechner. Resolvi o quebra-cabeças ficando consciente e intencionalmente quieto física, emocional e mentalmente, e então invocando a ajuda do eu. Imagens apropriadas e símbolos matemáticos apareceram na minha mente. Descobri mais tarde que esse estado de quietude e sintonia com o eu poderia ser abordado por meio do treino Theta, por todos. Foi para mim um grande prazer. Isso significava que a pessoa comum, sem ter que aderir a uma religião, um dogma ou sistema de meditação, poderia aprender a se mover para o estado de consciência em que a fonte da criatividade, aparentemente infalível, poderia ser invocada para a solução de problemas. Uma vez que, sem exceção, todas as habilidades humanas aprendidas são aprendidas com feedback, não é de surpreender que muitas das pessoas que instruímos no uso de Theta Reverie tenham feito tanto progresso em poucas semanas como muitos meditadores fizeram em 2 ou 3 anos. Na minha experiência, o treino Theta é a maneira moderna, mais eficiente, mais eficaz de abordar a fonte da criatividade. Depois ele fala um pouco que este eu superior também se comunica pelas imagens hipnagógicas, pelos sonhos e teria estudado naquela altura a relação entre tudo isto. Depois ele fala um pouco sobre o seu trabalho mais profissional, sobre alguns projetos que teria desenvolvido e a seguir diz o seguinte: mas nenhuma destas experiências estava no mesmo domínio do treino Theta Reverie, para penetrar através de barricadas de personalidade e obstáculos egoístas que impedem as pessoas de dissolver os seus próprios problemas de personalidade, desenvolver boa vontade e harmonia grupal e maximizar o seu potencial criativo. Tudo o que aconteceu, ao que parece, é que se desenvolveu um caminho pelo meio do qual a civilização moderna, científica e orientada para a máquina pode colher os benefícios da sua própria natureza espiritual sem ser bloqueada por ideias preconcebidas e erróneas impressas pelos dogmas materialistas ou religiões supersticiosas. Atenciosamente, Elmer Guin. E com isto chegamos ao final da carta. Chegamos também ao final da nossa abordagem aqui mais experimental do eu superior. Esta não é uma abordagem exaustiva, foi apenas um vídeo que decidimos fazer com algum conteúdo e que achamos que iria ser útil não só para nós, mas para vós também. E já sabem, se acharam este conteúdo útil, se sentem que têm algo a partilhar, se já tiveram contacto com este estado de consciência, digam-nos nos comentários, deem um like no vídeo e contamos convosco para se juntarem à nossa comunidade, os Original Dreamers no Discord. Obrigado e até à próxima. Obrigada por nos terem acompanhado até aqui e vemo-nos no próximo vídeo. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers.